quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista André e hoje é dia 7 de julho de 2020 e eu tenho hoje uma palavra gloriosa da parte do Senhor Jesus Cristo a todas as famílias. São conselhos para todas as famílias e eu tenho aqui uma pequena mensagem daquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu gostaria de dividir com você e gostaria que você e sua família fosse abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler junto contigo neste momento a palavra que se encontra em Gênesis capítulo 45 e nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. O capítulo 45 e o versículo de número 1, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E o versículo de número 15: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, toca os corações das famílias, de cada ser, meu Deus amado, de cada criatura que ouve essa palavra, por meio da internet, por meio, Senhor meu Deus, do WhatsApp, que talvez essa mensagem chegue a tantas pessoas, meu Deus amado, da forma e pelo instrumento que o Senhor ordenar. Então eu peço, meu Deus amado, que o Senhor, meu Deus, venha tocar os corações, que venha ser, meu Deus amado, como um bálsamo para as feridas, que venha ser, meu Pai amado, como um aconchego, meu Deus amado, para aquele que se sente frustrado, para aquele familiar que está abatido, para aquela família que talvez está sendo destruída pelas artimanhas do diabo. Eu peço nesta noite, meu Deus, porque eu estou nesta noite preparando este dia especial para trazer essa mensagem e peço que o Espírito Santo de Deus venha tocar as vidas e venha fazer morada em cada um, meu Deus amado, que ouvir essa palavra. Então, no nome de Jesus, meu Deus, abençoa. Amém. Meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é muito bom falar de família, porque família é algo tremendo e aqueles que são conhecedores da palavra e que creem na palavra de Deus sabem o quanto há de importância nesta palavra família, ao qual o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, valoriza tanto e que o nosso Senhor, desde a fundação dos tempos, a criação de todas as coisas, tem valorizado e tem deixado escrito na sua palavra a importância da família para a sociedade. A família ela tem uma importância crucial na sociedade. As famílias que têm estrutura, que têm boa educação, famílias que valorizam o bom testemunho, o respeito, a cultura do cuidar bem das crianças para que elas cresçam e sejam pessoas adultas, que sejam pessoas que cuidem uma das outras. A família é importante para a sociedade e uma sociedade bem estruturada é feita de famílias bem estruturadas. Então não somente a Bíblia, mas os governos, as prefeituras, o Senado, os governadores, todos deveriam se preocupar muito com as famílias, porque são as famílias que regem as nações. São as famílias
que levantam a economia de um país. Famílias bem estruturadas são pessoas que buscam conhecimento, que buscam a melhoria da sua vida, buscam um bom trabalho, buscam ser boas pessoas na sociedade, diminuição da criminalidade, do uso de entorpecentes, da prostituição, e automaticamente, com a abstinência dessas coisas que desfavorecem a vida humana, automaticamente também a saúde melhora. Então, a família não deve ser somente uma preocupação religiosa, bíblica, mas nós vemos aí quantos políticos, quantas pessoas da alta sociedade buscam trabalhos e buscam fazer tantas coisas para melhorar a educação das crianças, das pessoas, das famílias, porque sabe o benefício que traz para uma cidade, para uma província, para um distrito, para uma nação inteira, ter uma família bem estruturada. E é isso que nós vemos também na palavra de Deus. Você vê desde o princípio da criação do homem, Deus se preocupando com a família. O nosso Deus se preocupando com a honestidade do homem, com a criação e a educação da mulher para com os filhos, o respeito dos filhos para com os seus pais. E isso é bíblico, e isso é política, e isso é ciência. Então você vê e você percebe que é um assunto muito importante para a igreja, muito importante para a nossa sociedade. E o que nós lemos hoje, em Gênesis capítulo 45, versículo 1 e o versículo número 15, você vê aqui uma família que tinha alguns desentendimentos. Você vê aqui a história de José. José, que tinha muitos irmãos, e José era um dos irmãos perseguidos naquela família, porque era um homem sonhador, era um homem que tinha visões de Deus, que tinha sonhos de Deus na sua vida, e era um homem que não era bem visto pela sua família. Os seus irmãos o perseguiam, os seus irmãos zombavam dele, os seus irmãos achavam que ele era soberbo. Os seus irmãos tinham uma visão daquele homem, uma visão de algo que ele não era. E essa família, ao qual nós lemos, chegou ao ponto daqueles irmãos venderem José, vender o seu próprio irmão para os ismaelitas. A Bíblia chama aqueles homens de ismaelitas. E vendendo José para aqueles ismaelitas, José foi vendido posteriormente para um homem chamado Potifar, no Egito. E ali, sendo vendido para Potifar, aquele homem sofreu algumas dificuldades ali naquele lugar. A casa de Potifar era abençoada por causa de José. Mas ele sofreu algumas dificuldades para estar naquele lugar. Não era sua terra, não era sua nação, não era sua cultura. E ali aquela mulher, a mulher de Potifar, querendo ter um caso com José, e José não aceitando ter algo a mais com o seu senhor Potifar, a Bíblia conta que aquela mulher inventou algo contra José, ao ponto daquele homem ser preso. E aquele homem sendo preso, ele na prisão,
mesmo na prisão, aquele homem continuou sendo abençoado. Ele foi abençoado na casa de Potifar, mesmo passando por lutas por conta da perseguição da mulher de Potifar. Ele foi abençoado, fez com que a casa de Potifar fosse abençoada. Mesmo esse homem sendo preso na prisão, ele foi abençoado, porque Deus era com aquele homem, louvado seja Deus. Então você vê aí que situação difícil, que família complicada. Uma família onde os próprios irmãos venderam o seu irmão para uma nação desconhecida. E este homem sendo revendido para uma outra nação, para uma outra casa, para uma outra cultura. E ali, mais uma vez, aquele homem, passando por lutas e dificuldades, foi preso. E ali naquela prisão, eu pergunto para você, ouvinte da palavra do Senhor, depois de passar por todas essas situações, depois de você ser vendido pelos seus próprios irmãos, de você ser preso, de passar dificuldade, de passar humilhação, eu te pergunto, o que estaria no seu coração num momento como esse? Depois de ver o seu próprio familiar, o seu próprio sangue vender você para uma nação desconhecida por conta da inveja do que os seus próprios irmãos tinham de você, de talvez por ser o mais querido do seu pai, de talvez ser a pessoa mais bem preparada pela unção de Deus que estava naquele homem, de ter uma desenvoltura melhor na sua oratória. E diante de tudo isso, aqueles irmãos olhar para você. Imagine se fosse você, José. Imagine se fosse eu, José. O que será que passaria no nosso coração, no meu coração e no seu coração, depois de ver, ouvir e passar por tudo aquilo que José passou? Talvez você e eu pense nesse momento sobre mágoa, sobre vingança, sobre dar a volta por cima. Quantos louvores têm nos ensinado isso? Quantos louvores, muitas vezes, canções que alguns cantores têm feito e você só vê o crente falando que vai dar a volta por cima e que vai zombar daqueles que zombaram dele, não é? Aquele pensamento de vingança. Mas José, diz a palavra de Deus no capítulo 45, versículo 1, diz que ele não pôde mais se conter. Quando os seus irmãos estavam ali diante dele, aonde Deus, depois que aquele homem foi preso e depois que aquele homem saiu da prisão, Deus o abençoou de tal maneira que ele se tornou um governador daquele país, daquele local chamado Egito. Deus o abençoou de tal maneira que este homem tinha ali alimento para vender para o mundo inteiro. E como seus irmãos e a sua família, o seu pai, ali estavam passando necessidade, diz a palavra de Deus que os seus irmãos foram até o Egito para comprar alimento. E no versículo 1 do capítulo de número 45 diz que depois que José havia ali já conversado com os seus irmãos por algumas vezes, diz o versículo 1 do capítulo 45 que ele não pôde se conter diante de todos os que estavam com eles. Pediu para que todas aquelas pessoas saíssem e ficasse só ele e os seus irmãos. E o versículo número 15 diz: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Louvado seja Deus. Nós talvez, na nossa mente caída, nós pensamos em dar a volta por cima, em dar o troco. Pensamos muitas vezes, com uma mente caída, de retribuir muitas vezes na mesma moeda da forma que fizeram conosco.
Mas José, diz a palavra de Deus, que não. Ele entendeu que tudo aquilo que ele passou foi uma obra de Deus para que ele, naquele momento certo, no momento de dificuldade da sua família, fosse ele a pessoa que estaria ali como governador do Egito para salvar a sua própria família. Louvado seja Deus. Devemos nós, com a nossa família, louvado seja Deus, com a nossa família, ter um olhar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, um olhar de amor, um olhar de compaixão, não um olhar de vingança. Quantas vezes pais que se embriagam nos bares, e muitas vezes vi isso porque o meu pai já foi dono de bar, e eu, antes de receber o Senhor Jesus Cristo, frequentei muito bar e via pais bêbados, muitas vezes ali tomando a sua pinga, tomando a sua cerveja, e muitas vezes o seu filho ali pedindo um doce, pedindo uma paçoca, pedindo ali um pirulito, e ali o seu pai muitas vezes nem ao menos dá atenção para aquela criança, e muitas vezes maltratar aquela criança e humilhar aquela criança, mas a sua pinga, a sua cerveja, ele não deixava de beber, ele não deixava de comprar. E quantos filhos muitas vezes crescem diante dessa situação e guardam aquele rancor dentro dos seus corações. Quantas mães lançam palavras de maldição sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, e ali os seus filhos, as suas filhas crescem muitas vezes com um pensamento caído, com um pensamento de revolta, com um pensamento contrário contra a sua mãe. E é difícil, eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou falando sobre a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil muitas vezes você receber palavras assim de maldição e aceitar. Eu não estou dizendo para aceitar. Eu estou dizendo que muitas vezes nós precisamos ter um olhar diferente diante das adversidades na nossa família. Quantas vezes filhos que desrespeitam seus pais, não ouvindo seus conselhos, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são para o bem. E às vezes, muitas vezes, maltratam, desrespeitam os seus pais. E os seus pais, por outro lado, ao invés de orar pelos seus filhos, ao invés de buscar o Senhor pelos seus filhos, ao invés de lutar pelos seus filhos, por outro lado, acabam amaldiçoando, acabam lançando palavras que muitas vezes nada vai trazer de bom e nada vai resolver aquela situação. O que eu gostaria de deixar para você nessa noite como conselho para a sua família é que nós, como servos de Deus, você como pessoa que muitas vezes está se achegando ao Senhor, muitas vezes você que não conhece o Senhor, mas tem se sentido tocado por algo da presença do Senhor na sua vida, muitas vezes nós precisamos mudar a nossa concepção de vida, a nossa concepção muitas vezes de sermos uma pessoa que quer resolver tudo a ferro e fogo. Muitas vezes temos pensamentos de querer retribuir o mal com o mal. Mas José não foi assim. E por José não ser desse jeito, a palavra de Deus diz que José, louvado seja Deus, foi abençoado. E por fim toda a sua família, ela foi abençoada e foi salva da fome, e salva da pobreza, e salva de todo o constrangimento que essa terra poderia oferecer por conta do perfil e da posição que José tomou. Eu preciso ser como José. Você precisa ser como José. Você precisa tomar uma posição de Deus na sua vida. José tinha uma posição tão poderosa diante de Deus que quando aquela mulher lançou a mão sobre ele, querendo ter algo com ele, queria ter um relacionamento com ele, mas como ele não poderia trair ali o seu Senhor, ele não poderia ter nada com aquela mulher, a Bíblia diz que ele saiu correndo. Eu e você temos que ser como José. Temos que sair correndo quando as ciladas do diabo vier sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esses são os conselhos que eu gostaria de deixar nesta noite para as famílias.
que nós possamos ter uma posição diante do Senhor Jesus Cristo, uma posição, um caráter cristão, um caráter de paz, um caráter de ver a nossa família como muitas vezes não perfeita, porque muitas vezes ela não é, mas termos uma posição de esperar no Senhor, que o seu pai muitas vezes hoje não está na presença de Deus, que talvez a sua mãe não esteja hoje na presença de Deus, e talvez os teus filhos não estejam na presença de Deus, mas em oração, em súplicas, em jejum, em busca pela nossa casa, pelo nosso lar, nós temos certeza que o Senhor fará a grande obra que Ele tem para fazer em nossa vida e no nosso lar. Louvado seja Deus. Para terminar, eu gostaria de deixar um pequeno testemunho. Como eu disse para os irmãos e para você ouvinte da palavra, eu nem sempre estive desse lado de contar essas proezas da palavra do Senhor e de falar das bem-aventuranças, dessas histórias gloriosas da parte de Deus. Teve um tempo que eu andei desgarrado, até que um dia eu fiz um pacto com o Senhor. Mas antes de conhecer o Senhor, eu não tinha pensamentos bons, não tinha esse perfil, esse caráter que eu tenho hoje. Mas eu tinha uma outra visão. Uma visão caída, uma visão de trevas, uma visão de pecado, de luxúria, uma visão de maldição. Mas pela primeira vez, quando eu vi a minha filha recém-nascida naquela incubadora e eu já estava nos caminhos do Senhor, por uma fração de segundos, mesmo eu ali, quando a minha filha nasceu em 2014, eu já tinha 10 anos que eu já tinha recebido o Senhor na minha vida. Quando eu vi a minha filha ali naquela incubadora, por alguns instantes, eu refleti sobre a minha vida e num piscar de olhos eu vi tudo o que de mal eu fiz e tudo que eu falei para minha mãe, as vezes que eu a desrespeitei, as vezes que eu falei algo que a magoei. Quando eu vi ali a minha filha naquela incubadora, bateu no meu coração um arrependimento, mesmo eu já sendo um crente, mas ali doeu um pouco mais, porque ali eu comecei a entender o que era família, porque eu já estava casado, eu tinha minha esposa, mas quando chegou mais um ser na minha vida, que foi a minha filha, eu comecei a entender um pouquinho mais do que era ter uma família e ser uma família. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu me lembro desses momentos na minha vida diante do Senhor, eu vejo que a cada dia mais eu preciso ter um caráter e uma posição de Jesus e ser firme e buscar ser fiel e buscar entender que a minha família muitas vezes ela não é perfeita, mas se eu esperar no Senhor, eu verei a bênção do Senhor na minha família. Louvado seja Deus. São os conselhos da palavra para todas as famílias. Que cada um de nós possa a cada dia mais nos inspirar naquilo que está contido nessa palavra e que nos traz a vitória, que nos traz a bênção e que nos traz o socorro da parte do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.